Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 4 de agosto, para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Estas são para nós palavra da salvação. Meus irmãos, o evangelho de hoje ele é riquíssimo e traz vários pontos que nós precisamos aprofundar em nossa meditação. Inicialmente, nós encontramos Jesus perguntando aos seus discípulos quem o povo acreditava que ele era. Aparentemente é uma pergunta simples. É como se eu chegasse para um grupo de amigos meus e perguntassem: o que os nossos conhecidos estão falando sobre mim? Então, até aí, tudo segue de uma forma muito corriqueira, muito banal. Em seguida, após eles responderem, Cristo faz uma outra pergunta que essa pergunta com certeza rasgou os corações dos seus discípulos e precisa hoje rasgar também os nossos corações. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Eu te convido a, ao longo deste dia, meditar essa pergunta e buscar respondê-la. Qual é a imagem que você tem de Deus? Será se você cresceu acreditando que Deus era um Deus castigador, um Deus que iria te punir, um Deus que
estava ali do alto do seu trono, apenas olhando para você e te julgando. Talvez você tenha a imagem de Deus como se ele fosse alguém que nunca vai te dar o que você gostaria de ter, como uma pessoa que sempre está atrapalhando a sua felicidade. É importante que você aprofunde essa pergunta e busque qual é a resposta. E você, quem diz que eu sou? Para você, quem é Cristo? Você conhece Cristo de ouvi-lo falar ou de ter uma experiência real, concreta, verdadeira com ele? Como eu pedi, essa é uma pergunta que deve nos inquietar ao longo de todo o dia. Não se apresse em ter uma resposta agora. É importante que, mesmo que você consiga identificar uma resposta agora, mais tarde, à noite, talvez na sua oração antes de descansar, você volte a essa pergunta e você medite. E vós, quem dizeis que eu sou? Após ter feito essa pergunta, nós temos um apóstolo que brilha na resposta. Ele responde de uma forma certeira: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quero destacar com vocês 2 pontos a partir dessa resposta de Pedro. O primeiro é que Cristo elogia a resposta de Pedro, mas ele deixa claro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro só conseguiu chegar a essa resposta brilhante com a ajuda divina. Não foi por ele próprio, não foi mérito dele, não foi uma conclusão que ele por ele mesmo conseguiu alcançar, certo? Guarde essa informação. O segundo ponto é que depois que Cristo se apresenta, digamos assim, aos seus discípulos, e ali fica claro quem ele é, ele começa a falar de uma forma mais clara, mais explícita sobre a culminância, o ápice da sua missão, de que ele deveria ir a Jerusalém, de que ele iria sofrer muito, iria morrer e no terceiro dia ressuscitaria. Perceba a ordem dos fatos. Primeiro, Cristo precisou ter essa certeza, precisou ouvir dos seus discípulos essa profissão de quem ele era, para apenas depois introduzir, para apenas depois educá-los a respeito da missão dele. Então, a ordem ela não pode ser invertida. Primeiro, nós precisamos saber muito bem quem é Cristo. Seguindo, após Cristo ter mostrado aos seus seguidores como iria se desenvolver a sua missão, o mesmo Pedro, que antes havia dado uma resposta brilhante, que havia sido elogiado pelo Mestre, exorta-o, repreende-o e ouve de Cristo palavras que são como que um balde de água fria. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim um pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Nós poderíamos nos perguntar, o que mudou? O que mudou do Pedro que respondeu, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, para o Pedro que disse, que isto não te aconteça, Senhor? O que mudou, meus irmãos? É exatamente o que muda na minha vida e na sua vida também. Por quem nós somos guiados? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Nós estamos deixando que o Espírito Santo nos conduza, nos guie, fale ao nosso coração? Ou nós estamos dando ouvido às coisas mundanas? Porque de uma forma mundana, o mundo, a sociedade, prega que nós devemos buscar o quê? O ter, o poder, o prazer. Um mestre, na verdade, mais do que um mestre, Cristo, Filho de Deus vivo, ser morto? De forma alguma, isso era impensável. Ele deve ser tratado como um rei. Todos deveriam se jogar aos seus pés, servi-lo.
É isso que o mundo prega, é isso que o mundo espera, quando nós olhamos para os grandes do mundo. No entanto, Cristo ele vem nos ensinar o outro caminho, o caminho da humildade, o caminho do se abaixar, o caminho do servir. E isso foi algo que escandalizou os seus discípulos. Tanto que Pedro, ainda preso, agarrado às coisas do mundo, o repreendeu. Neste dia, meus irmãos, além de refletir com a pergunta de quem é Cristo para nós precisamos também refletir sobre qual voz estamos ouvindo e, a partir dessa reflexão, tomar uma firme decisão de nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Perceba, é o mesmo Pedro, é o mesmo ser humano que uma hora dá uma resposta em comunhão com o coração de Deus e que no momento posterior dá uma resposta em total divisão, em total separação com o coração de Deus. Ali, Pedro está representando cada um de nós. Eu, você, podemos sim agir dessa mesma forma. Num determinado momento da nossa caminhada, estarmos em profunda comunhão com Deus e no momento seguinte, estarmos apartados, separados dele. Roguemos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos auxilie a sempre estarmos com os ouvidos e o coração aberto para escutar e para sermos guiados pelo Santo Espírito. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.